É bom que o Estado interfira na economia. Vamos conversar sobre a intervenção estatal nos setores econômicos e trazer uma perspectiva liberal sobre o assunto. E aí, pessoal, vamos aguardar o pessoal fazer presença para nós começarmos. Opa, já tem gente online. Boa tarde, meu caro. Só me confirme, por favor, se o áudio está bom, para que nós possamos dar início. Espera mais alguns minutinhos. O pessoal ir entrando e fazendo parte aqui da nossa conversa de hoje. Essa que é a última live de uma série de 6 lives a respeito, chamada, melhor dizendo, Destruindo 6 mitos sobre o liberalismo. Vamos lá. Luiz Eduardo, como sempre, pontual, até mais do que eu, né? Confesso que eu já atrasei um minutinho. Áudio ok, Tiago está presente, professor Valverde. Seja bem-vindo, pessoal. Então acho que a gente pode dar início e o pessoal vai entrando ao decorrer da nossa live, até para privilegiar a pontualidade. Opa, Muriel hoje chegou pontualmente, né, Muriel? Muito obrigado, Muriel, pela presença sempre cativa, né? Na live de ontem ele chegou um pouquinho atrasado, melhor dizendo, no finalzinho, e aí perdeu um pouco do conteúdo, né? Esther, David, e aí, meu caro? Grande David Barroso, Esther, Fabrício. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos dar início aqui sem mais delongas, e aí no decorrer da live o pessoal vai participando aqui. Antes de mais nada, deixar claro que essa é a 6ª live aqui, né? Isso, dessa semana de lives. Semana, mas que tem 6 dias, no caso dessas lives, que eu intitulei de Destruindo 6 mitos sobre o liberalismo, tá? Então hoje a gente encerra essa série de lives onde eu conversei com vocês aqui durante um pouco mais de 30 minutos em cada uma dessas lives, compartilhando um pouco a respeito do conhecimento a qual eu adquiri nos últimos anos, lendo e conhecendo autores e suas obras liberais. E eu escolhi temas que estão todos eles, de certa forma, estão relacionados à forma como a maior parte das pessoas conhece ou ouviu falar sobre o liberalismo, né? Se vocês observarem, pegarem um livro de vocês ou até mesmo refletirem um pouco de como você aprendeu a respeito do liberalismo, talvez você chegue na conclusão, a conclusão a qual eu cheguei é óbvio, de que o assunto liberalismo ele é muito deixado de lado, ele é muito vilipendiado, especialmente falando no ensino médio, apesar de ser, na minha humilde opinião, um assunto de extrema relevância para entender o cenário político que aconteceu especialmente ali pós-revolução industrial e no mundo como um todo, mas que infelizmente é meio que deixado de lado nas escolas e especialmente, claro, sem sombra de dúvidas, na faculdade, onde são poucos os alunos que conversam comigo e que eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que aprenderam um pouco sobre o liberalismo, seja até mesmo nas faculdades. Inclusive na faculdade de Ciências Econômicas, o liberalismo ele é quase pouco citado. E quando é citado é sempre de maneira pejorativa, é sempre de maneira negativa. Daí então surgiu essa minha ideia de criar essa live, essa série de lives intitulada Destruindo 6 mitos sobre o liberalismo. Só lembrando a todos que estão presentes aqui, antes de começarmos de fato a falarmos sobre o tema de hoje, que é a intervenção do Estado na economia, se isso é bom ou ruim, só lembrar que todas as outras lives estão salvas aqui no meu perfil no IGTV, e caso você não tenha tido a oportunidade de assistir ao vivo, é só você ir lá no meu perfil, depois que terminar aqui essa nossa live, assim eu lhe peço, e assistir as outras lives, tá? Na primeira live eu falei sobre a questão do liberalismo e a preocupação apenas com o dinheiro, né? Na segunda live eu falei sobre a questão da liberdade em relação com a lei, né? Muitas pessoas acreditam que os liberais são a favor do tiro, porrada e bomba ou de um universo sem leis, o que é uma mentira crassa, e eu conversei sobre isso na segunda live, né? Na terceira live eu falei sobre a questão do capitalismo ser ruim para os pobres. Na quarta live, e agora acabei me esquecendo, eu falei a respeito do liberalismo no tocante a, não a intervenção do Estado na economia, mas na quarta live eu falei sobre um assunto que é um tanto quanto negligenciado por muitas pessoas que conhecem um pouco, ou que têm o sonho, ou pelo menos o desejo de conhecer um pouco sobre o liberalismo. Enfim, todas essas lives estão salvas aqui no meu perfil, todos vocês podem assistir sem problemas maiores, tá? Na quarta live eu falei sobre a questão se os liberais os liberais são a favor do fim do Estado. Na live de ontem eu conversei com vocês acerca da desigualdade social, se esse é de fato o maior problema do mundo. E hoje eu vou falar
sobre a intervenção do Estado na economia. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa live, até para privilegiar vocês que chegaram pontualmente. Mas antes, pessoal, eu queria pedir, se possível, compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe com outras pessoas nas suas próprias redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir aqui essa nossa conversa acerca do liberalismo. E mais uma vez, fiquem à vontade também, pessoal, para enviar perguntas e dúvidas que ao final da nossa live eu vou ter o maior prazer de respondê-las. Claro, sempre que elas sejam relacionadas com o nosso tema aqui, que é a respeito da interferência do Estado na economia. Bom, um pouco dessa live que eu vou apresentar e conversar com vocês aqui é retirado, ou melhor dizendo, são alguns extratos do livro do Ludwig von Mises chamado As 6 Lições. Esse que certamente é um livro mais que obrigatório e recomendadíssimo para todas as pessoas que desejam aprender sobre a filosofia política do liberalismo. E esse é um livro, inclusive, que está disponível na internet gratuitamente em PDF e todas as pessoas que assim o desejarem podem encontrar. E se você quiser, manda um oi no meu privado aqui que eu faço questão de enviar para você outros livros para você conhecer sobre a filosofia liberal, esse e outros tantos. Bom, vamos deixar claro o seguinte, né? Quem viu a live de ontem, e é necessário fazer esse fallback, dar esse passo para trás, onde eu falei a respeito da importância do Estado para os liberais e qual deve ser o seu tamanho, né? Porque muitas pessoas acreditam que os liberais são a favor do fim do Estado. E eu falei nas lives anteriores que isso é mentira. Os liberais entendem que o Estado é importante à sua existência, mas desde que ela seja limitada a pouquíssimas funções. E quando a gente traz para o sentido da economia propriamente falando, os liberais compreendem que o Estado não deve interferir na economia de maneira maciça ou de maneira exacerbada, porque na maior parte das vezes, praticamente 100%, quando isso acontece, acaba causando um prejuízo maior do que o bem que o Estado havia prometido fazer em âmbito da sociedade. Então isso é importante deixar claro aqui, que para os liberais, especialmente os liberais clássicos, essa é a corrente política a qual eu mais me identifico, o Estado tem basicamente alguns papéis fundamentais, que são eles, permitam-me relembrar para quem não esteve presente nas lives anteriores, né? É o dever de proteger as pessoas dentro e fora do país, né? E defender o país, claro, contra os inimigos estrangeiros, contra ameaças externas. Então esse mito de que os liberais querem o fim do Estado é totalmente vilipendioso, é totalmente não conivente com a própria ideologia dos pensadores liberais que deram certamente a sua contribuição, entre elas o Mises, né? Então, para os liberais, o papel do Estado na economia é basicamente proteger o funcionamento harmônico da economia. De que forma? Não permitir que indivíduos e empresas cometam fraudes ou pratiquem atos de violência contra os seus concorrentes, tá? Resumindo e explicando mais uma vez, para um liberal, o papel do Estado na economia é preservar a harmonia e a troca voluntária, harmoniosa e pacífica entre os cidadãos e entre as empresas que compõem aquela determinada sociedade, né? Então, isso automaticamente vai contrário a essa ideia de que os liberais querem que o Estado não interfira de forma alguma na economia. Isso não é verdade. Existe sim, de certa forma, uma mínima, digamos assim, interferência do Estado na economia, mas tão somente para impedir fraudes e violência contra terceiros que fazem parte daquele cenário econômico. E por que os liberais têm esse posicionamento acerca da economia? Só para explicar a todos vocês que nos assistem. Porque você tem o seguinte, você tem as empresas estatais e você tem as empresas privadas. Qualquer pessoa que já teve a curiosidade de observar como é que essas empresas são geridas, há de concordar, não com os liberais, mas há de concordar, é óbvio, com o mundo. É assim que funciona, infelizmente, o mundo no âmbito de empresas estatais e empresas públicas. As empresas estatais, quando essas dão prejuízo, quem é que paga o prejuízo do Correio, da Caixa, do Banco do Brasil e da Petrobras? É justamente o contribuinte, é o pagador de impostos que é onerado para a manutenção dessas empresas estatais e dos seus infinitos prejuízos. É assim que tem acontecido desde que o mundo é mundo, porque são empresas estatais e o governo precisa fazer o quê? Surrupiar, tomar de assalto os rendimentos dos cidadãos que compõem aquela determinada nação para custear os prejuízos daquelas empresas estatais. Enquanto que nas empresas privadas, o que acontece? Justamente o contrário. As empresas privadas e as pessoas que as administram compreendem que
se a empresa privada não der lucro, se a empresa privada não der retorno financeiro para os seus acionistas, ou para os seus gerentes, ou para os seus presidentes, que consequentemente esse dinheiro vai ser redistribuído entre os funcionários que acompanham aquela empresa, a empresa simplesmente fecha. A empresa simplesmente vai à falência. A empresa simplesmente abre bankruptcy, que é uma expressão utilizada no inglês, que é nada mais do que a bancarrota, né? Que a empresa vai digamos assim, a falência, né? Enquanto que na empresa estatal isso não necessariamente acontece, porque a empresa estatal ela é sustentada de maneira ostensiva justamente por nós, contribuintes, por nós, pagadores de impostos. Então, para um liberal, e é justamente um pouco, de certa forma, já retomando aqui para o tema central dessa nossa live, os liberais são a favor de uma economia mista. Em que sentido? Onde as empresas privadas não sejam auxiliadas, não sejam ajudadas de forma alguma pelo governo, pois isso incentiva a concorrência, isso incentiva a competição e as empresas privadas vão entender que elas precisam ofertar produtos, bens e serviços. E aí retorno lá para a nossa live a respeito do capitalismo, onde o capitalismo, segundo o pensamento liberal, é a oferta de produtos, bens e serviços com a melhor qualidade, com o menor preço e no menor tempo possível. Essa é a definição do capitalismo para os liberais. Então, se você tem uma empresa privada que não consegue atender os desejos, os sonhos, os anseios das pessoas que consomem, os seus produtos, essa empresa vai à falência. Coisa essa que, infelizmente, não acontece na mesma medida nas empresas estatais, pois elas são sustentadas pelas pessoas que compõem aquela nação, né? E aí o próprio Ludwig von Mises, se vocês me permitem, nesse mesmo livro que eu acabei de citar alguns minutos atrás, As 6 Lições, ele traz uma definição assim fantástica do que vem a ser o intervencionismo, e permitam-me ler aqui ipsis literis, para dar seguimento aqui à nossa live, quando o próprio Ludwig von Mises, abre aspas, diz o seguinte sobre o intervencionismo. O intervencionismo significa que o governo não somente fracassa em proteger o funcionamento harmonioso da economia de mercado, como também interfere em vários fenômenos de mercado. Interfere nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juro e de lucro, né? Para vocês terem uma ideia, e aí é curioso e é interessante apontar a respeito disso, que a intervenção do Estado na economia acontece desde que o mundo é mundo. Eu posso citar aqui 2 exemplos históricos e comprovados e observados, e que são observados, que podem ser observados, melhor dizendo, por todas as pessoas que desejam conhecer um pouco sobre a história do mundo. O primeiro é do imperador Diocleciano, na Roma, quando ele tinha como hábito, lembrando, né, naquela época a moeda, entre aspas, era uma moeda cunhada de prata, né, e ele mesmo percebeu que quando ele recolhia os impostos dos pagadores, no caso, enfim, da sua população ali, no caso, em Roma e em todos os seus domínios controlados pelo Império Romano, ele simplesmente pegava essas moedas de prata, ele as fundia novamente e retirava uma parte da liga de prata dessas moedas. O que é que isso acabava ocasionando? Acabava ocasionando uma deturpação do valor da própria moeda em si. Então a moeda era recolhida pelo governo, o governo mesmo fazia esse trabalho de, digamos assim, retirar as ligas ou um pedaço de prata de cada uma das moedas e colocar as moedas em circulação. E todas essas ligas de prata que eram retiradas pelo governo eram acrescidas justamente às riquezas do governo. Isso certamente acabou ocasionando a inflação. Inclusive, existem alguns historiadores que apontam que um dos motivos, além, claro, de vários outros, que acabou levando à ruína e a destruição do Império Romano foi justamente essa questão do fator econômico. Por quê? Porque o que acabou acontecendo? Isso tem a ver, claro, com inflação. Não quero muito adentrar nessa nossa live acerca desse assunto inflação, mas recomendo, quem tiver curiosidade, quem estiver me assistindo aqui nessa live, joga lá no YouTube, livros e etc, inflação. Eu tenho um vídeo de um pouco mais de 30 minutos falando somente sobre inflação e o ponto de vista liberal sobre o assunto. Mas enfim, o que acontece quando as moedas elas são inflacionadas? Tal lá com Diocleciano no Império Romano, como até hoje mesmo acontece isso, por exemplo, na Argentina, essa própria ideia da nova nota de R$200 em nosso país e outros tantos exemplos. É que aquelas pessoas que estão mais distantes da cadeia produtiva, quando o dinheiro chegar a elas, esse dinheiro vai ter um valor muito menor do que aquelas pessoas que estão em primeiro lugar ou que estão próximas ao lugar onde a moeda é colocada em circulação. E alguns historiadores, inclusive, apontam que
Isso fez com que causasse um certo descontentamento entre os soldados romanos, especialmente daquelas regiões que estavam mais distantes do centro de Roma, e eles percebiam que quando o soldo, ou seja, o pagamento a qual eles recebiam pelos seus serviços armados que eles prestavam ao reino de Roma, eles passaram a perceber que o seu dinheiro, quando eles recebiam, tinha um valor cada vez menor. Eles não conseguiam comprar as mesmas coisas que eles compravam há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, por conta da atitude um tanto quanto intervencionista do Diocleciano em interferir na economia. E um outro exemplo também histórico a respeito disso tem a ver ainda sobre a Revolução Francesa, quando, após a queda da monarquia, né, ou melhor dizendo, após o assassinato do rei Luís, né, os jacobinos que ocuparam o poder ali na França, no que veio a ser considerado depois como a Revolução Francesa, a República Francesa, eles mesmos tomaram para si o controle da impressão do papel moeda, e isso acabou certamente ocasionando uma inflação desses papéis, né? O próprio exemplo brasileiro aqui do Plano Real é um exemplo claro. Se você for observar, quando o real foi lançado em 1994, o real era equivalente a $1, basicamente falando, né? E aí você tem, nesse pouco mais aí de 20 anos, 26 anos, para ser um pouco mais exato, você tem um decréscimo do valor monetário do real, que hoje em dia um real equivale a um pouco mais de R$5. Isso, claro, tem a ver com a inflação e com a intervenção do Estado na economia, né? E uma outra coisa, permita-me pontuar aqui, só lembrando, pessoal, todos vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Quando eu chegar no final aqui da nossa live, eu vou fazer o possível para responder todas elas. Bom, seguindo adiante, do quão danoso pode ser a intervenção do Estado na economia, o próprio Mises traz um exemplo assim cristalino e claro como água que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então me acompanhe aqui no raciocínio, tá? Vamos imaginar que o Estado, da noite para o dia, decida estipular um preço máximo de uma caixa de leite. Então vamos supor, um leite hoje em dia no mercado, entre aspas, custa R$3, R$3,50, depender, claro, do lugar onde você resida. Mas vamos supor que da noite para o dia o governo Bolsonaro decida que a caixa de leite vale R$3. Um exemplo, R$3. O que é que vai acontecer de imediato, assim, da noite para o dia? Muitas pessoas irão se aproveitar desse valor estipulado pelo governo de maneira autoritária, de maneira, por que não, ditatorial, para estipular o valor máximo de um leite, para fazer compra de várias caixas de leite na esperança de que o preço, uma hora ou mais tarde, possa vir a aumentar e ele possa depois revender. Só que, o que é que os economistas liberais falam a respeito da interferência do Estado na economia, né? E isso aconteceu inclusive em nosso país, na época ainda um pouco antes do real, com o governo de José Sarney, quando ele estipulava o preço máximo dos produtos alimentícios, especificamente falando. Bom, a economia, para os liberais, não é um pedaço de bolo. E isso já é totalmente contrário aos pensadores marxistas que acreditam que a economia é um pedaço de bolo, onde, se você tira um pedaço aqui, outra pessoa fica faltando aquele pedaço e outra pessoa fica com um pedaço maior. Para os liberais, a economia, o processo mercadológico é como se fosse uma roda. Luiz Eduardo comentou aqui, foi exatamente o que aconteceu com o álcool em gel. Exatamente, Luiz Eduardo, foi exatamente o que aconteceu com o álcool em gel. É a tal da oferta e da demanda que os liberais compreendem muito bem e de maneira assertiva e que certamente ela é utilizada para, digamos assim, contra-argumentar o pensamento marxista no tocante à economia, né? Eu me lembro, Luiz Eduardo, muito obrigado pela sua participação, meu querido aluno. Inclusive, o Luiz Eduardo faz parte da turma do curso de Introdução ao Liberalismo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o curso, é só dar uma olhada aqui no meu perfil, né, Luiz Eduardo? Essa questão do álcool em gel, sabe o que é que me lembrou, meu amigo Luiz Eduardo? Teve um cara nos Estados Unidos, e tem a ver, de certa forma, com o nosso tema aqui da live, que ele percebendo que a demanda pelo álcool seria muito maior, o que ele fez? Ele foi na Amazon e comprou todo o estoque de álcool digamos assim, do depósito da Amazon que estava próximo à sua residência. Ele comprou, ele ficou na garagem da sua casa com litros e litros de álcool. O que foi que aconteceu depois, né? A própria polícia interviu, disse que ele não podia fazer esse tipo de compra. O que foi que aconteceu? Ele comprou por um valor e depois ele teve que vender por um valor inferior, fazendo com que ele perdesse dinheiro quando ele achava que ia ganhar muito dinheiro em cima da necessidade do interesse das pessoas pelo álcool em gel. Então tem a ver, claro, com a oferta e a demanda e a interferência do Estado na economia. Mas voltando ainda, peço desculpa pela essa tergiversação, pela essa transgressão aqui de certa forma sobre o assunto, mas
ainda assim está consonante com o nosso tema aqui dessa nossa live de hoje, quando você volta lá para o exemplo do leite, devemos lembrar o seguinte, que muitas pessoas ignoram, é que um leite que está disponível, que está disponibilizado a você, comerciante, comprador, até mesmo a cidadão comum, quando chega na prateleira do mercado, infinitas não, né? Dezenas e centenas de outras pessoas trabalharam arduamente para que aquele leite, aquela embalagem de leite, chegasse até você. Então, quando você interfere dizendo que o leite, da noite para o dia, passa a valer no máximo R$3, existe uma reação em cadeia. Lembrando, a economia para os liberais é uma roda. E o Estado achando que vai, não, vamos limitar o valor do leite a R$3 para que mais pessoas possam ter acesso ao leite. É algo muito bonito e algo muito belo. Só que na prática, o que é que acontece? Todas aquelas outras pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, da cadeia mercadológica, da produção daquele leite, serão impactadas de maneira negativa. Por quê? É simples, é matemática simples. Se um produto, no caso aqui o leite, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui a vocês aqui, custa R$3, mas para sua produção custa 4, alguém vai ter que perder. E se alguém perde nesse processo mercadológico, as pessoas começam a sair desse processo mercadológico da produção de leite e partir para outro. Então o Estado, achando que vai ajudar, oportunizando a que todas as pessoas possam adquirir o leite ao valor de R$3, está na verdade, prejudicando e atrapalhando o próprio processo mercadológico natural. Por quê? Porque começa só com o leite, né? Mas aí vamos fazer aqui um passo, vários passos para trás. O leite começa aonde? Começa na vaca, numa fazenda distante, né? A milhares e milhares de quilômetros do supermercado. Então, se o valor do leite, que antes era R$4, passou a ser R$3, alguém vai ter que perder para que esse leite chegue no mercado. E o que acontece é que todos que fazem parte dessa cadeia mercadológica do processo da elaboração do produto, no caso o leite, perde. E isso acaba ocasionando o quê? O que o próprio Luciano Pimenta acabou de comentar aqui, um desabastecimento dos produtos. Porque aquelas pessoas que estão lá na cadeia produtiva decidem não passar mais a produzir o leite, porque o lucro que antes ela retirava desse processo mercadológico foi retirado, o direito delas de comercializar e de lucrar pela interferência, melhor dizendo, perdão, do Estado na economia. Então, para os liberais, quando você interfere na economia, eu trouxe aqui o exemplo do controle de preços, tá, pessoal? Mas existem vários outros exemplos da interferência do Estado na economia, por exemplo, com tarifas alfandegárias, né? Vamos dar um exemplo aqui dos produtos tecnológicos, videogame, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que mais sobretaxa produtos, gadgets eletrônicos. Por exemplo, videogame, né? Um videogame no Brasil, mais ou menos, em média, 60% do valor de um PlayStation 4, de um Xbox One, é impostos. E o que é que isso acaba ocasionando? Acaba ocasionando que é muito mais proveitoso você comprar um PlayStation 4 importado, ou você ir até os Estados Unidos. Inclusive, eu me lembro muito bem, quando o PlayStation 4 foi lançado, existiam empresas de viagem que criaram planos de viagem, pacotes de viagem, que você pagava o valor para você ir até a Disney, ficar 4, 5, 6 dias e vir com um PS4. E ainda assim o valor era menor do que o valor do próprio PS4 em nosso país. Ou seja, as tarifas alfandegárias é apenas mais uma situação onde o governo interfere na economia e achando, porque qual é a ideia da interferência do Estado na economia no tocante às tarifas alfandegárias? É que vamos produzir o mercado nacional. Peraí, mas você conhece alguma empresa nacional como a Sony, que produza seu próprio videogame, que produza seu PlayStation 4, ou a Microsoft que produza o seu próprio Xbox? É óbvio que isso não existe, né? Mas por conta essa proteção do mercado nacional, quem é que paga justamente por isso? Somos nós, consumidores, que temos que arcar e pagar para ter o PlayStation 4, o Xbox One mais caro do mundo, justamente por conta dessa ideia do governo achar, não, vamos proteger o mercado interno, vamos proteger o mercado internacional, mas na verdade, a interferência do Estado na economia acaba prejudicando mais ainda a nós, cidadãos. Então isso é só mais um ponto aqui que eu trouxe a respeito das tarifas alfandegárias, de como o governo tenta ajudar, mas acaba piorando cada vez mais. Bom, gente, caminhando aqui para o final da nossa live aqui, agradeço mais uma vez a presença e os comentários de todos vocês. Inclusive, fiquem à vontade mais uma vez para fazer perguntas que eu faço questão de respondê-las agora aqui no final dessa nossa live. Então, em resumo, é importante deixar claro que a interferência do Estado na economia
por mais bonita, por mais bela que possa soar aos nossos ouvidos, ela acaba prejudicando cada vez mais, especialmente a parcela mais pobre da população. A questão do leite ainda é um ponto que me faltou explicar. Lembram lá da cadeia produtiva do leite? O que é que vai acabar ocasionando? Desemprego. No fundo, a taxa de desemprego vai aumentar cada vez mais nessa cadeia produtiva do leite. Por quê? Porque o senhorzinho lá da fazenda, que está a milhares de quilômetros do mercado, ele vai pensar, por que eu vou contratar, sei lá, um ordenhador da vaca, né, para fazer o leite aqui e tudo mais? Por que eu vou contratar um transporte para levar o leite daqui até a indústria de processamento, até a indústria que depois vai fazer a embalagem do leite? Por que eu vou fazer isso se o governo está dizendo que eu não posso lucrar em cima do meu próprio produto, em cima do meu próprio labor, em cima do meu próprio suor? Então, também, uma outra consequência dessa interferência do Estado na economia certamente é o crescimento vertiginoso do desemprego naquela determinada cadeia produtiva, pois as pessoas passaram a alocar as suas energias, a sua disposição, o seu tempo, o seu labor, o seu suor em outros produtos que não tenham, ou que pelo menos tenham menos a interferência do Estado na economia, né? O David falou, o leite seria mais barato sem todas as regulamentações idiotas que o Ministério da Agricultura impõe. Então, David, sobre essa questão do leite e dos produtos agrotóxicos, por assim dizer, a Nova Zelândia é um exemplo fantástico disso, né? A Nova Zelândia é uma ilha no meio do oceano, né, que tem suas deficiências de recursos naturais, só que há um pouco mais de 10, 20, talvez 30 anos atrás, eu posso estar comentando aqui um deslize relacionado à data, mas o dado importante é que a Nova Zelândia decidiu cortar todos os impostos nos produtos agropecuários, todos os impostos nos produtos relacionados à fazenda, por assim dizer, de maneira bem resumida. Isso fez com que os próprios comerciantes criassem e desenvolvessem novas tecnologias para baratear cada vez mais a produção e poder, claro, lucrar, né, ao vender, ao comercializar os seus produtos para os cidadãos neozelandeses. Então hoje, qualquer pessoa pode pesquisar sobre isso na internet e vai descobrir que a Nova Zelândia, apesar do tamanho diminuto da ilha neozelandesa que fica no meio do oceano, se não me engano, Pacífico, Índico, entre esses dois oceanos, hoje é uma das maiores produtoras de leite. E isso sem interferência do Estado na economia. Pelo contrário, foi justamente quando o Estado decidiu não mais intervir na economia desses produtos agropecuários, desses produtos de gêneros alimentícios, foi que a própria Nova Zelândia e os próprios produtores de leite passaram a desenvolver tecnologias que levaram ao progresso e desenvolvimento da sociedade neozelandesa, o que fez com que hoje a Nova Zelândia, por mais diminuta que seja, ela é um dos países, um dos maiores produtores de leite e consegue não apenas abastecer o seu mercado interno, como também exportar para outras nações. Bom, gente, então é isso. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos. Quem tiver alguma pergunta... Obrigado, Luciano Pimenta, pelas palavras sempre lisonjosas. Parabéns pela live sensacional. O David comentou, o Brasil iria abrir um mercado de leite no Brasil. Mas as agências produtoras, não os pequenos, mas as grandes produtoras fizeram lobby. Pois é, David, essa é outra questão da interferência do Estado na economia, né? As indústrias gigantes que já estão no mercado consolidadas, elas fazem o possível para atrapalhar a entrada de novos concorrentes no mercado, por entenderem que elas mesmas notam a periculosidade de adentrar novos concorrentes no mercado, por conta que elas ofertam produtos, bens e serviços, na maior parte das vezes, como é que eu posso dizer, de maneira não competente, né, e de maneira não satisfatória, e por isso elas fazem de tudo, através, como bem falou o David aqui, Barroso, muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo, fazendo lobbies e fazendo negociatas políticas para impedir a entrada de novos players, como a gente chama, né, que fazem parte ali desse processo mercadológico. Isso acontece não apenas no leite, mas isso acontece nos mais variados produtos, que infelizmente poucas pessoas conhecem a respeito disso. Inclusive, David, permita-me aqui comentar sobre isso. Eu já participei de algumas reuniões empresariais e eu me lembro de maneira muito vívida essa discussão e essa conversa quando eu estava numa dessas reuniões de empresários e tudo mais e tinha um empresário do gênero frigorífico, David, reclamando a respeito de que algumas pessoas ali no mercado, para quem não mora aqui em Aracaju, talvez não conheça, mas ali no mercado tem digamos assim, em frente ao mercado não é bem um açougue, não, é um atracadouro, né, de peixe e tudo mais, tá? E esse cara do meio frigorífico estava reclamando que aquele pessoal que pesca o peixe e vende ali não pagavam as mesmas taxas que o setor frigorífico, a qual ele era um dos empresários mais proeminentes dessa área,
pagavam. Ou seja, ele estava reclamando que o colega lá dele, que acorda de manhã, 4, 5 horas da manhã, entra no meio do mar com um barco arriscado de não voltar para trazer peixe para vender para outras pessoas, não estava pagando tantos impostos quanto ele. O que isso por si só já demonstra, de certa forma, o quanto nós que eu digo assim, os brasileiros em geral, especialmente alguns empreendedores e empresários, ainda tem muito essa sanha autoritária ou de intervenção governamental. O que é que esse dono do frigorífico deveria fazer? Infelizmente até hoje eu me arrependo de não ter dito isso a ele publicamente, né? Ele deveria ir junto ao governo, à prefeitura, e falar, eu quero também que você desconte a minha taxa, por que eu estou pagando? Se o indivíduo lá não paga também. E não querer que o indivíduo, que o comerciante, que aquele cara que acorda 4 horas da manhã e pesca o peixe, pagasse a mesma taxa que ele. Isso muito aconteceu também com a interferência do Estado na economia, na questão de Uber e táxi, né? Qual era a briga dos taxistas? Para que o pessoal do Uber pagasse os mesmos impostos que eles pagavam, quando na verdade os taxistas, e essa finalmente foi uma luta que os taxistas mesmo assumiram que perderam, tanto é que hoje você vê muito taxista desistiu dessa luta contrária ao Uber, porque o voto magnânime no sentido do livre mercado foi nosso, né? Foi dos consumidores que preferiram pagar o Uber por ser um serviço de qualidade melhor, por ser um serviço mais barato, um serviço que atende mais ainda nossas expectativas. E os próprios taxistas, ao invés de se juntar com o pessoal do Uber e falar, peraí, eu não quero pagar as mesmas taxas que eu estou pagando agora, eu quero ser como o Uber, né? Porque pouquíssimas pessoas ignoram, mas um taxista recebe várias desonerações e vários incentivos fiscais para ser taxista. Existem várias pessoas que compram um carro como sendo taxista, pegam pontos emprestados de táxi para comprar carro, porque quando você chega na concessionária é muito mais barato. Quando na verdade ele deveria trabalhar para que o governo, ao invés de interferir no Uber, que ele não interferisse na sua própria ação, na sua própria atividade profissional como sendo taxista. Então, só para vocês verem como é um pouco desse nuance da interferência do Estado na economia e como ela pode ser danosa a todas as pessoas. Bom, gente, então, mais uma vez, vou me despedindo. Agradeço a atenção, a participação de todos vocês e eu queria, no finalzinho aqui da nossa live, fazer um convite a todos vocês para, só deixando claro, pessoal, encerramos aqui essa série de lives, né? Foram 6 lives, 6 dias seguidos, totalizando mais de 180 minutos de conteúdo acerca do liberalismo. E para quem não sabe, no começo, há 2, 3 meses atrás, eu criei um curso de introdução ao liberalismo para todas as pessoas que desejam conhecer sobre o tema. E muitas pessoas me perguntam, professor, o curso é difícil, o curso é complicado? De forma alguma. O curso é acessível a todas as pessoas que desejam aprender sobre o liberalismo. E além disso, o curso vai ajudar você ainda mais a entender os nuances da economia e quais são as possíveis soluções liberais para os problemas de nossa nação. Então, assim, o curso serve para todas as pessoas que desejam aprender, independente da sua carga de leitura sobre o liberalismo. O curso é basicamente um curso introdutório sobre o liberalismo. Então, só para vocês terem uma ideia, todas essas lives somadas dão um pouco mais de 180 minutos, ou seja, 3 horas. Mas o curso de introdução ao liberalismo, que você pode conhecer mais informações clicando aqui no meu perfil, tem mais de 30 horas de conteúdo. Ou seja, todo esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês de maneira palatável e bem resumido e bem explicado é apenas uma parcela diminuta do meu curso de introdução ao liberalismo, que só lembrando está com valor mais do que especial até esse domingo, porque eu vou encerrar as vagas e esse ano não será mais possível adquirir as vagas para participar desse meu curso de introdução ao liberalismo. Então, se você se interessou por algum dos conteúdos que eu apresentei aqui nessa minha semana de lives, onde eu apresentei dia após dia essa série chamada Destruindo 6 Mitos sobre o Liberalismo, convido você a conhecer o meu curso de Introdução ao Liberalismo, só lembrando que é a última oportunidade para fazer parte dessa turma, porque esse domingo eu vou encerrar as vagas e apenas, talvez, em 2021 eu vou abrir uma nova turma. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado pela participação, David, professor Valverde, o próprio Luciano Pimenta, Gustavo, Luiz Eduardo, Ronald Oliveira, enfim, gente, Peterson, Gustavo, Muriel Nascimento, né? Muriel perguntou por que o Brasil tem tantos impostos. Muriel, essa certamente é um assunto para uma outra live. Mas eu diria, Muriel, se eu pudesse resumir a sua pergunta de uma maneira bem rápida, né, se fosse possível fazer isso, eu diria que o Brasil tem muitos impostos porque a máquina estatal ela é gigante, ela é inchada. E a gente sabe que o governo, Muriel, meu querido aluno, o governo não gera nenhum tipo de riqueza, então ele precisa se manter justamente com a tributação dos seus cidadãos e por isso ele tem, no nosso país, por acaso, tem muitos impostos, tá, pessoal? E só lembrando mais uma vez, só para encerrar, eu criei também um sorteio aqui no meu Instagram
de 6 livros sobre o liberalismo. Se você ainda não está participando, por favor, dá uma olhada lá no meu feed. São 6 livros sobre o liberalismo onde você pode estar ganhando. Inclusive um deles é esse aqui, As 6 Lições de Ludwig von Mises, e os outros 5 também, de certa forma, fazem parte lá do meu curso de Introdução ao Liberalismo. Então, se você quiser ainda, não apenas adquirir o meu curso, como também ter a oportunidade de ganhar um sorteio, onde eu irei premiar uma pessoa com 6 livros sobre o liberalismo, dá uma olhada no meu perfil e participa desse sorteio. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado pela participação, pela atenção e pelo ouvido de todos vocês. Nos vemos nas próximas lives. Eu estou pensando em fazer mais uma live amanhã, conversando com o meu amicíssimo e aluno Leonardo Monteiro, ele que é um dos alunos do curso. Estou pensando em trazer ele aqui para uma live para conversar com vocês a respeito do que ele achou do curso, quais foram as expectativas e o que ele aprendeu a respeito do curso. Bom, gente, então é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Nos vemos amanhã. Só lembrando, quem chegou agora, Israel acabou de entrar, Guilherme também acabou de entrar, Lucas Freitas. Só lembrando, pessoal, a live vai ficar salva em alguns minutos aqui no meu perfil no Instagram e você pode assistir não apenas essa, como as outras 5 lives. Todas elas estão salvas aqui no meu perfil, totalizando aí pelo menos 3 horas de conteúdo acerca do liberalismo, que certamente, talvez, acredito eu, vai ressignificar a forma como você enxerga a economia. E se quiser aprender ainda mais sobre o tema, dá uma olhada no meu perfil aqui, no meu curso de Introdução ao Liberalismo, que está com valor mais do que especial até esse domingo. Beleza, pessoal? Então, nos vemos nas próximas lives. Até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.